No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos falar sobre a história de Sara e o que ela nos ensina sobre obediência. Sara é citada na Bíblia pelos escritores como um exemplo de mulher, um exemplo de esposa, uma mulher que tinha sobre ela a promessa do Senhor e ela viveu uma jornada até que se realizasse sobre a vida dela e do seu marido a promessa de Deus sobre a vida deles. E a história de Sara é marcada por ser um exemplo de obediência ao Senhor. Nosso Café com Fé, hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda, preciosa. Louvo a Deus por sua vida. Pegue seu café, pegue sua Bíblia para o nosso devocional de hoje. Bom dia! Vamos lá. Sara é citada como um exemplo pelos escritores do Novo Testamento, aliás. A história de Sara é contada lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Mas gerações após gerações, o nome de Sara ainda era lembrado, né? E até hoje Sara é tida como um exemplo de mulher na Bíblia, né? Tanto que nós já estamos há vários dias estudando sobre Sara e quantas coisas nós aprendemos, né? Hoje a gente vai fazer a finalização do estudo de Sara, então, e um breve resumo do que nós vimos sobre Sara e como Sara pode nos ajudar nos dias de hoje aí na nossa jornada, né? Enquanto mulheres, enquanto tentantes, mamães, né? Quem vive um casamento, Sara tem muito para nos ensinar, para contribuir sobre as nossas vidas, né? Então pegue sua Bíblia, seu café. Vamos lá. Paulo, que é um escritor do Novo Testamento, usa Agar, Sara e seus filhos. Lembram de Agar? Nós falamos sobre Agar ontem. Agar era a serva de Sara, que foi dada para Abraão, né, para que concebesse um filho com Abraão. Aí, Paulo usa Agar, Sara e seus filhos como um exemplo para mostrar que a lei e a graça não podem existir simultaneamente. Lá, ele fala sobre isso lá em Gálatas 4, 21 e 31. O filho de Agar havia nascido naturalmente. Ele representa a intenção de obter a salvação baseada nas obras da lei. Isaac havia nascido porque ele era filho da promessa de Deus. Ele representa a salvação obtida pela graça e a promessa de Deus. E aí Paulo descreve o contraste entre a lei e a graça para que a gente possa entender. Bom dia, Deus abençoe. E aí, quando a gente fala sobre a lei, a gente fica presa muito ao que os homens determinam, né? E na Bíblia a gente vê muitas histórias em que as pessoas viviam era pela graça do Senhor mesmo. E em alguns momentos acabavam até descumprindo a lei por isso. Mas porque as pessoas que estão sobre a graça do Senhor vão receber o direcionamento do Senhor, não da lei dos homens, não é mesmo? E aí, às vezes, a gente fica preso aos limites impostos pelos homens e acaba não dando espaço para Deus trabalhar. Então é muito importante que a gente, em primeiro lugar, coloque as coisas do Senhor, as coisas do reino de Deus, né? E aí, quando ele traz a comparação entre o filho que Agar teve com Abraão e o filho que Sara teve com Abraão, a gente percebe que o filho que Agar teve com Abraão foi no intuito de cumprir uma tabela, vamos dizer assim, que Abraão precisava ser pai, né? Então foi lá, concebeu o filho com Agar, né? Mas não era o filho da promessa de Deus. O filho da promessa de Deus viria anos depois através de Sara. Então não adiantou
ele ter um filho fora da promessa do Senhor, pela lei dos homens, tentando se justificar para os homens, né? Porque ainda não tinha filhos. E naquela época era importante, né, ter filhos, assim como é hoje. A gente é muito questionado, né, quando os filhos demoram a vir. As pessoas começam a perguntar como se incomodassem, né, com isso. E naquela época era uma certa desonra, né, para um homem não ter filhos, não ter varões, né. Então, mas desobedecendo a ordem do Senhor, porque não era o que Deus tinha para a vida deles, né. E aí, na sequência, a gente vê no estudo aqui que, apesar de eles terem tramado esse plano de Agar ter um filho de Abraão e Deus ter chamado a atenção deles e ainda assim ter cumprido a promessa deles sobre a vida deles, porque mostra em toda a história de Sara que ela sempre foi muito obediente, né, muito ajudadora, muito companheira de Abraão. Sara não questionava. E esse plano deles de ter um filho que não fosse de Sara era no intuito também de Sara, vamos dizer assim, agradar o marido, né? Como se ela precisasse tomar uma providência para agradar o seu marido, né? Mas sem consultar a Deus. Mas Deus percebeu que não havia maldade, né, no coração. E aí Pedro descreve lá em 1 Pedro 3, de 5 a 6, pois foi assim também que a si mesmas se ataivaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Então, aqui a gente vê que a história de Sara passou de gerações e gerações e se propaga até hoje como sendo um exemplo de obediência e submissão ao seu marido. E aqui, quando eu falo em obediência e submissão, eu não estou dizendo que a mulher tem que... Essa palavra gera até muitas discórdias, muita polêmica, vamos dizer, né, entre os líderes, porque ela pode ser tanto interpretada para realmente colocar a mulher num lugar de nível mais baixo do que o homem, né? E a gente pega muito o gancho da história de Eva, onde Deus diz que a mulher foi feita para lhe ser ajudadora, né? Então, quando ele diz que obedeceu, que era submissa, quer dizer que Sara era companheira de Abraão, né? Sara estava sempre disposta a apoiar o seu marido, a estar ao lado dele. Ela, em alguns momentos aqui falou que ela não reclamava, ela não questionava, ela apoiava o marido. Então ela foi um exemplo de companheira. Tanto que quando a história nos conta que Sara faleceu, Abraão comprou um pedaço de terra para poder enterrar o corpo de Sara, né? Para que pudesse, como é que fala assim, ter um lugar específico para que ela não fosse esquecida, né? Ele não queria se esquecer de Sara. Então, para você ver a importância, né, que ela tinha também para o marido, né? Ele reconhecia o valor de Sara. Abraão reconhecia o valor da sua esposa, né? Muitas vezes a gente se sente desvalorizada, se sente frustrada, né, incompreendida pelos nossos maridos. Enquanto tentantes, a gente tem uma sobrecarga muito pesada com relação a todas as questões emocionais, psicológicas, né? A tomada, quem vai para o processo de fertilização, tomada de hormônios, nosso corpo muda, o humor muda, tudo muda, né? E ainda ter que administrar um relacionamento de forma saudável não é algo fácil, mas é algo necessário, né? Algo que nos aproxima mais de Deus, né? Ter um companheiro, ter uma pessoa do nosso lado,
porque a jornada de tentante já é muito sozinha e muito solitária. O seu companheiro, o seu marido, a pessoa que vai estar com você nessa jornada, ela vai estar por dentro das coisas que vai estar acontecendo. É uma pessoa para você compartilhar os seus sentimentos, compartilhar como você está se sentindo, né? Então essa pessoa precisa ser sua amiga e não sua inimiga, né? Vocês precisam se aliar, né? Se aliançar. No dicionário a gente tem a definição de submissão. É disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Como mulheres casadas, estamos dispostas a aceitar e seguir a liderança e a autoridade dos nossos maridos? Pois desse modo estaremos aceitando e seguindo a liderança do Senhor. Muitas mulheres recusam-se a seguir o ensinamento bíblico acerca de submissão. Algumas pensam que se assim o fizerem, se tornarão inferiores ao seu marido. E na verdade essa é uma distorção, né? Realmente da palavra, né? Sara não perdeu a sua individualidade. Sara era linda e de igual modo voluntariosa e determinada. Então ela servia e ela tinha os próprios objetivos. É isso que está dizendo aqui, né? No entanto, em algum lugar nas escrituras encontramos em lugar algum, presta atenção nisso, ó, em lugar algum nas escrituras encontramos qualquer relato de que ela desobedeceu ao seu marido. Algumas mulheres podem considerar difícil obedecer aos seus maridos por serem cristãs e seus maridos não adorarem o verdadeiro Deus. E isso é muito comum, viu? Mulheres que escolhem companheiros, né? Quando se casam, às vezes de religiões diferentes, que pregam doutrinas diferentes. E isso tudo interfere, impacta. Os meus pais, por exemplo, ambos são evangélicos, mas de congregações diferentes, né? Congregam em doutrinas, vamos dizer, diferentes. E durante muito tempo eles viveram assim, até o momento em que meu pai se rendeu e acabou acompanhando a minha mãe. Porque é um pouco mais difícil, inclusive na criação dos filhos. Por exemplo, eu não fui batizada quando era pequena, justamente por isso, porque na doutrina do meu pai não se batizava pequeno, na doutrina da minha mãe batizava. E aí teve esse meio que conflito, então eles deixaram que o tempo se encarregasse. À medida que eu fui crescendo, eu mesma escolhi para que doutrina iria seguir, né, nos ensinamentos bíblicos. Então é muito importante, né, você que ainda não casou, você que é solteiro, o pastor, o padre, eu sei que isso é trazido, isso é falado em estudos, né? Que quanto mais próxima a pessoa que você escolhe também estiver da mesma doutrina que você, menos serão os conflitos, né? Porque acabam ocorrendo conflitos, né? E aí diz aqui, ó, podem existir situações em que a desobediência do marido pode significar-se opor-se à palavra de Deus. Seja como for, a Bíblia usa Sara como um exemplo para todas as mulheres. E faríamos bem se representássemos Sara, prestando atenção em seu exemplo de submissão e obediência. E aqui eu compreendo assim, que mesmo que o seu marido não professe a mesma fé que você, que vocês estejam em doutrinas diferentes, né? Ou que ele não tenha... a gente atrai semelhantes, mas pode acontecer, né? De que você talvez tenha sua fé fortalecida e atraia um companheiro que não acredita em Deus ou que segue uma doutrina muito diferente da sua. Deus diz que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, você, enquanto esposa, vai fazer a sua parte, né? Porque não existe forma melhor de falar do amor de Deus para outra pessoa do que vivendo, né? Então, muitas vezes os atos, as atitudes falam mais do que muitas palavras, né? As
palavras saem da boca, as atitudes vêm da alma, né? Então, é muito importante que a gente sempre se pergunte se estamos sendo boas companheiras, boas ajudadoras, né? E aqui vem o pensamento final, né, do estudo. Se você está casada ou planejando se casar-se, pare por um momento para avaliar seu relacionamento com seu marido ou futuro esposo. Você está disposta a seguir seus comandos? E quando eu digo comandos, não é no sentido de general, não é no sentido de ele fala e eu abaixo a cabeça e simplesmente, mas no sentido realmente de ser companheira, ser ajudadora, ser amorosa, entende? As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja. Essa palavra sempre traz muita polêmica, lá em Efésios 5, 22 e 23. Se você precisa de ajuda de Deus na área da submissão, peça-lhe para lhe dar fé. Peça-lhe para lhe dar a fé que você precisa para confiar em suas promessas, quaisquer que sejam as circunstâncias. E aí, a mensagem que fica é o quanto a gente está disposta a realmente viver um relacionamento amigável, amoroso, né? E aí, de que maneira você hoje, olhando para a história de Sara, consegue se comparar com ela, sendo uma esposa ajudadora, uma esposa obediente, né? Porque um dos motivos pelos quais Deus honrou a promessa de Sara, ele deu filhos, foi também por essa honestidade do coração de Sara, por Sara ser tão obediente, né? Independente das circunstâncias. E aí, quando Sara traz para Abraão o plano para que eles tivessem um filho, não era no intuito, não tinha maldade, né? Era no intuito realmente de dar um filho a Abraão, porque você que é tentante sabe o quanto o fardo é pesado e a gente se agarra e procura todas as possibilidades, né, possíveis que surgem pelo caminho. E muitas vezes, nesse caminho, a gente justamente se esquece de orar ao Senhor e pedir direcionamento. Então, uma das lições importantes que fica é que a gente seja idônea, que a gente seja ajudadora, que a gente seja companheira do nosso marido e que, acima de tudo, a gente compreenda a vontade de Deus para as nossas vidas e que a gente consiga cumprir, né, com o propósito de Deus para as nossas vidas dentro da lei do Senhor, não buscando agradar a homens, né, mas sim ao Senhor. Então, oremos nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer. Te pedir, Senhor Deus, que nos perdoe pelos nossos pecados, pelas vezes, Senhor Deus, que acreditamos que podemos fazer por nós mesmos, buscando agradar a lei dos homens, nos esquecendo, Senhor Deus, da Sua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe neste dia, Senhor Deus, nos dê discernimento para refletir na Sua palavra, Senhor Deus, olhar, Pai, para os nossos lares, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, Senhor Deus, contigo, com o nosso marido, com a pessoa que está aí do nosso lado, Senhor Deus, nos acompanhando, nos assessorando, ó Pai. Eu te peço que esteja nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Abençoada seja a sua quarta-feira. Muito obrigado por estar aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão.